em Isaías. Isaiah was sawed to pieces with a saw. Isaías foi serrado em pedaços com uma serra. And on down, John the Baptist, every one of the apostles, E adiante, João Batista, cada um dos apóstolos, Jesus himself, all died under capital punishment or punishment from the federal government. Jesus, ele próprio, todos morreram sob pena de morte ou pena do governo federal. And according to the way things are heaping up, there's going to be more testimonies added to theirs one of these days. E de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos acrescentados aos deles um dia desses. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 João no capítulo 5, versículo 11. João 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Grande Pai, estamos certos que o Senhor cuida de sua família, a família de Deus, tem sangue de Deus, tem o mistério de Deus manifestado e revelado a ela. A família de Deus, que sabe reverenciar o Pai, o marido, o Deus forte, todo-poderoso. Pedimos, Senhor, enquanto abrimos nossos lábios, dê-nos tua palavra, aquelas palavras que o Senhor deu ao seu profeta, para que pudéssemos nos firmar nelas e assim saber onde pisamos. Estamos certos do que cremos e onde estamos, e a mensagem que o Senhor tem dado. Fale mais uma vez, tira qualquer coisa aparente do homem, para que somente possa aparecer a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. O sinal é a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Isto está tão claro. O Filho é a manifestação de Deus na era em que vivemos. O Filho manifestou no leste e agora no oeste. Quem tem o Filho sempre é uma palavra, a palavra do dia feita carne. Então quem tem, tem vida. Quem não tem, não tem vida.
A vida está no Filho, porque a vida é Deus. Deus está no Filho. É ali que você vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque a vida, o Pai, está no Filho. Amém? Graças a Deus. Vamos mais uma vez pensar nestas coisas, que o sinal é muito importante. E a gente sempre pensou no sinal só como o Espírito Santo. Pregamos muito tempo. Você precisa de receber o Espírito Santo. Agora, você tem que saber como que é o Espírito Santo no dia que você vive. O Espírito Santo, ele vem manifestado parcialmente em justificação, santificação, restauração dos dons, mas ele tem o tempo dele manifestar em sua totalidade. O Espírito Santo você pode vê-lo em parte, parcial, em língua estranha, dom de fé, maravilhas, falar línguas dos anjos e dos homens, curar enfermos, sabedoria, você pode ver, mas isto é parcial. Você precisa ter Ele, que tem esses 9 dons. Ele, o Espírito, a vida, é quem tem 9 dons para distribuir para a igreja. Então a igreja tem que usufruir de todas estas bênçãos. Isto é bom. Mas se ela tiver os dons e não tiver a vida está no Filho. O Filho é a palavra da hora. O Filho foi Deus feito carne. No amanhecer, o Filho é Deus feito carne, no entardecer. E agora, o Filho é Deus em nós. A nossa carne, a sua carne, é o Filho em nós. Isto é, Ele está se manifestando. As pessoas podem ver a palavra, que é o Filho, a palavra está em nós. Agora você sabe que palavra? Falar, você tem que ser o crente Bíblia. Isto faz nós ser o crente Gênesis a Apocalipse. Mas o que te toca é a parte do dia que você vive. Quem foi a parte Gênesis foram quem viveu naqueles dias. E assim por diante. Aí o crente Bíblia hoje te faz o crente das eras, 7 eras da igreja, de Éfeso a Laodiceia. Isto é um crente eras da igreja. Mas você não é isso. Você é um crente que o Filho manifestou no dia. Então você é um crente selo. E aí vai. Mas tem do 1º ao 7º selo. E que selo você é? Eu não pude ser o 1º selo. Este foi Paulo e a igreja primitiva. Eu não pude ser o 2º selo. Este foi o povo da Era das Trevas, Columba e os demais. Eu não pude ser o 3º selo, que foi quando a manifestação estava entre homens, que Deus usou a astúcia do homem, como Lutero, Wesley e outros. Mas o rosto de águia veio William Branham. Ele foi esta águia para o dia. Mas o que te cabe hoje não é a águia, que até é um símbolo dos Estados Unidos. E por isso ali veio um profeta, nasceu uma águia, pelo próprio país, o símbolo do país já estava mostrando quem viria. Veio uma águia. Mas agora é o último tempo. Nós estamos vivendo na hora que o Filho é vida novamente.
E quem tem um filho tem a vida. E você é a parte de hoje. Você não é a parte dos pés, Lutero, a parte das coxas, Wesley, a parte dos ombros, Pentecostes. Mas você é a parte da cabeça. É onde estamos vivendo agora. No tempo do irmão Branham, estavam vivendo, ele diz, na era do pescoço. Mas não poderia ter um pescoço sem ter cabeça. Foi por isso que Cristo desceu sobre o profeta, porque o pescoço era o profeta, seu ministério. Então Cristo, cabeça, o anjo forte, Apocalipse 10:1, desceu no pescoço, Apocalipse 10:7, formou o corpo. Aí nós temos um corpo formado, olhos. Agora se enxerga com o olho de Deus. Agora se move, se faz um avivamento com os braços de Deus, com a perna de Deus, com os pés de Deus. Agora pode, porque agora você pode fazer um avivamento completo. Que tipo de avivamento? Os trovões. Agora não é questão de você mover os pés, ter o avivamento de Lutero, as coxas de Wesley, pescoço, no tempo de irmão Branham, da revelação, quando ele teve aquele ministério para trazer a união de Cristo em nós. Agora é o tempo da mente de Cristo. Agora é o tempo do sinal. O sinal é a vida. O sangue foi o sinal no Egito. O sangue de Cristo foi o sinal no Calvário. Mas agora não é sangue mais. A era do sangue passou. Agora é a era da vida. Amém? O sinal hoje não é o sangue, mas foi o sangue. Você viveu nestas eras anteriores, o sinal era o sangue. Por isso, esta classe de mensagem que pregamos não podia vir no tempo de Lutero, Wesley e Pentecostes. E nem na primeira e segunda etapa do irmão Branham, porque era do sangue. Mas quando chegou a terceira etapa, era a era da vida. A vida era a palavra, e o sinal é a vida. Você não pode separar a palavra, Pai, Palavra e Espírito Santo. Você pode separar a água, o sangue, você pode separar. Mas você não pode separar Pai, Palavra e o Espírito Santo. O profeta diz, estes três são um. Mas você pode separar a água, o sangue, tem como você separar, mas não a vida. Por isso, o tempo em que vivemos é o tempo mais melindroso, mas também de maior revelação. É o tempo mais perigoso, mas de maior luz. É de maior tentação, mas de maior poder. Tudo tem sido derramado na era que vivemos. Tudo que não presta é nesta era. Tudo que não presta. Começou lá no tempo do irmão Branham e termina com a esposa de Cristo aqui. Tudo que não presta, mas tudo que é bom também. Começou lá e termina aqui. Se alguém quisesse alguma coisa boa, tinha que procurar em Branham, Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana. Hoje não. Se alguém quiser coisa boa, não tem que procurar em Jeffersonville. Não é tempo deles mais. O tempo deles passou. Se alguém diz, não, tem que buscar lá. Não, lá não tem que buscar. Lá você simplesmente tem que tomar os livros. Mas aquele tempo deles passou. Agora, Deus já cruzou o oceano. Então, já tem chegado do outro lado. E se você quiser vida, você do entardecer tem que buscar aqui de manhãzinha conosco. Se quiser vida. Porque está do outro lado. Já não está daquele lado mais. A vida esteve lá, mas não está lá mais. No tempo do profeta ali havia vida. Mas foi só o profeta morrer, eles formaram um dogma de morte, que o irmão Branham tinha que ressuscitar
para revelar o sétimo selo, porque eles não viram ele revelado. Então ali já foi um dogma, começou a morte entrar. Mas nós estamos preocupados, mas é com o sinal. O sinal é a vida. Então vamos guardar bem que foi exigido sangue no Egito. Lá no Egito, a vida estava no sangue. O sangue não é a vida. É a vida que está no sangue. O profeta ensina isso. Então, verteu o sangue, verteu a vida. Então o sangue é vida. Não, a vida está no sangue. O sangue não é vida. Então nós estamos mostrando que a mensagem de Lutero, de Wesley, Pentecostes, e primeira e segunda etapa, ainda está faltando vida. A vida não estava no átrio exterior, na justificação, quando formava 3 átrios para o templo, o exterior, o interior e o santo do santo, que era atrás da cortina. A vida não estava ali fora, a vida não estava aqui dentro, a vida estava ali atrás. Cristo veio, Ele é a vida, Ele rasgou aquele véu, para que eles pudessem ver onde estava a vida. O Filho é a vida. Em outras palavras, não busque atrás do véu, busque Jesus. Aí está a vida, a panela dourada. É ali que está, busque nele. Não, eles queriam entrar lá atrás do véu, por isso Deus rasgou o véu, de alto a baixo. E era uma altura que o homem não rasgava de alto a baixo, só podia rasgar de baixo para cima. Deus provou que foi Ele quem fez, rasgou de alto a baixo, para que os homens ficassem inexcusáveis diante dele, porque foi Ele quem fez aquele trabalho. A revelação dos trovões não foi Brana quem fez, foi Deus, o anjo forte, e veio de cima também, e veio do céu, desceu do céu e rasgou o véu até na terra, e deixou aberto o caminho da revelação. Aquilo que não sabíamos, hoje sabemos. Onde não podíamos entrar, hoje entramos. Morria quem entrasse, hoje morre quem não entra. Então, graças a Deus, encontramos o caminho da vida. O sinal é a vida. Amém. Eu tenho aqui os parágrafos para nós discorrermos um pouquinho. Vamos gastar nosso tempo. Essas mensagens é boa, curta, não dá tempo de cansar. Quando você começa a cansar, você vai embora. O pior é quando vai embora fisicamente, sim. Você começa a cansar aqui no mundo, vai embora. Aí diz, não, agora não. Aí começa, dá remédio, traz doutor. Não quer ir agora não. 56, 57, o sinal. Vamos voltar à mensagem do sinal. O que nós estamos precisando é ver, porque é pensar, o sinal é o Espírito Santo. E aí o indivíduo recebeu a mensagem do profeta, ele tem o Espírito Santo. Irmãos, se receber a mensagem do profeta é ter o Espírito Santo, então, para que precisava descer o Espírito Santo sobre aquele povo lá atrás, no tempo da igreja em Éfeso, e que Paulo estava visitando? Para quê? Eles tinham boas coisas, mas receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Bom, então, era hora deles saber o que era aquilo. Mas eles eram discípulos de João, eles criam em João, mas não tinha a vida da mensagem, que era Cristo. A vida da mensagem de João era Cristo. A vida da mensagem do William Branham é os trovões. Você não pode ver diferente, é a vida. Você tem que ver, aquela vida está sempre presente. E o que você toma antes parece vida, que é sangue. E sangue é uma vida limpa. O homem não traz sua mulher. O noivo é honesto para sua noiva, a noiva também, seu noivo. E assim por diante. A mulher usa sua roupa decente, não corta seu cabelo, não apara as pontas. Alguém pensa, não, eu não cortei o cabelo, só aparei as pontas.
Você foi infiel ao seu marido. Deus vai te culpar lá no final. Não é questão de nós falarmos. Porque o marido culpa a mulher, você é infiel quando saiu com outro homem. Deus culpa a mulher quando ela corta o cabelo. Ela foi infiel ao seu cabeça. Foi quando ela parou o cabelo. Vamos deixar de lado, que é melhor? As irmãs ficam bem assim, né? Não mexe não, pastor, deixa quieto. Certo? É porque se vê uma infidelidade, nós vemos uma infidelidade de um jeito. E ficamos agitados, nervosos. E um pega até o revólver e mata a mulher. Ela me traiu. E Deus já vê a traição, é quando ela corta o cabelo. Vai em 1 Coríntios e lê aquilo ali todo dia, mulher. Moça, vai lá e lê. Quando você corta e faz uma franjinha, vai lá. Tem que ir na Bíblia. A Bíblia é vida. O sinal é vida. Você tem que ir onde tem vida. E a vida é a Bíblia, a palavra. E você vai ser culpada de uma coisa e perante os homens você passou. Mas perante Deus não passa. Você tem que pedir-lhe misericórdia e dizer, não faça isso mais. E diz, vai e não peques mais. Vai e não corte mais. Mas é difícil. Elas vão acostumando com Deus, acostumando com Bíblia, acostumando com mensagem. O povo da mensagem está acostumando com mensagem, que agora a Bíblia diz que é para a mulher ficar calada na igreja. Agora o povo da mensagem está pondo as mulheres orar na igreja. As mulheres oram no púlpito. E a Bíblia diz para ficar calada. Será que está errado esse negócio? Quem está errado? É a Bíblia? Ou que a igreja está permitindo hoje? Dentro da mensagem. Certo? Amém. Amém. Então você tem que saber que você é culpado, talvez de coisa aparente, mas Deus culpa mesmo de coisa invisível. Isso quer dizer, à vista das pessoas, elas não viram que você fez aquilo. E a gente quer, olha, eu fiz isso daqui errado, mas não deixa aparecer não, porque senão meu nome vai para a notícia. Ou o irmão vai falar de mim. Não, com Deus é diferente. Você fez a coisa errada, está errado, e ele viu. Ele viu e já está escrito. Ô pastor, mas o cordeiro já saiu do trono. Ele viu isso antes. Essas coisas, ele tanto viu isso antes, que você ia desobedecer, como você ia arrepender, como você não ia voltar e corrigir. Ele viu aquilo, como você ia voltar e corrigir, voltar arrependido, ou não. Então chega um ponto que as perguntas sempre vêm. Né? Chega as perguntas. Olha, arrumei um emprego, diz a mulher. Mas tem que pôr um uniforme, calça esporte. Posso pôr? Pergunta para Pedro. Pergunta para Paulo. Agora pergunta para Brana. Não, pastor, mas já morreram. Olha, vai nos escritos dele, você fala que pode pôr, chega o rei. Vai nos escritos. Ah, mas a questão que é a conversa de um homem. Um homem não vale nada quando ele não fala o que Deus fala. O homem só presta quando ele fala o que Deus fala. Se ele não fala o que Deus fala, a palavra dele não vale nada. Porque a única coisa que tem vida é a palavra. E glória. O sinal é a vida. Não tem que perguntar. Você tem que fazer a coisa certa. Mas para ganhar dinheiro se pergunta, posso fazer um negócio enganando o outro? Vai na Bíblia. Procura, se alguém fez um negócio enganando lá, vai e faz. Seja um Jacó. E vê se você não vai pagar um dia no Val de Jaboque. Você tem que mudar, tem que receber o sinal, tem que receber a perna e o pé do anjo na sua coxa, para secar o nervo da coxa. E sair mancando e ainda dando graças a Deus, porque secou a perna. Eu digo, não, o que é isso? Isso não é da glória. Deus secou a perna. Mas é melhor secar a perna e ir para o céu do que ter a perna boa e não ir para o céu. Por isso Jesus disse, arranque o teu olho
Se o teu olho te escandaliza, arranca o teu olho. Aí você pensa, meu olho está escandalizando. Ô doutor, arranca aí. Tira ele de cena. Entende? Tira ele de cena. Irmão Brana ficou com as vistas fracas e prometeu a Deus, se o senhor deixar eu enxergar, eu te prometo a não olhar na coisa errada. E quando aparecia uma mulher mal vestida, ele olhava no crucifixo. Por isso ele tinha um crucifixo no carro. Para isso. Você não tem que olhar na coisa errada. A coisa errada está aí. Agora hoje, filho, hoje você já tem que andar com o crucifixo ali. Você vê como é que a coisa está? Hoje está muito pior. Talvez você tenha pouco crucifixo para andar dentro de casa. As filhas estão mal vestidas. Oh Deus, aleluia. Então já não é questão disso mais, você tem que entender. Não é questão disso. Foi o irmão Brana que fez essa promessa. Não é eu que tenho que fazer. Ele fez. Agora você tem que saber que é tempo de se desviar disso e pronto. Amém. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua geração, assim como João Batista foi para a sua. A mensagem da hora é um sinal. Observe bem e veja o que está fazendo. É um sinal. Tudo tem um significado. 57. O sinal. Tradução de Goiânia. Esta classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Oh, meu Deus. Eu quero começar no 60. O sinal 60. Vou voltar depois ao 57. O sangue não é o sinal hoje em dia, mas sim a vida. Bom, é o irmão Brana que está falando. O sangue, isso quer dizer vida limpa. Não bebo, não fumo, não mato, não roubo. Não traia a confiança da esposa, do marido e assim por diante. Viva a vida limpa. Isso é santificação. Não é o sinal. O sinal está além ainda. Quando tem um sinal, não faz mais coisa ainda. A santificação é uma parte. A santificação não tem vida. É o sinal que é vida. Não é a santificação. Então aqui está. A vida não podia estar como sinal naquele tempo, porque era sangue animal, falando do Egito. O sinal ali, então, era química. Tinha que ter sangue literal aplicado no umbral da porta, no poste da porta. Porém, agora é o Espírito Santo. Deus olha assim, essa mulher é santificada, esse homem é santificado. Não bebe, não fuma, vive uma vida boa, usa roupa decente. Não, isso daí não é nada, isso não é vida. Deus está além, já caminhamos mais. Isso daí foi o que se exigiu de Lutero, de Wesley. Agora não. Agora se exige mais. Você vai além. Tome cuidado com isso daqui agora. Provaremos isso dentro de uns momentos. O sinal é a vida. Parágrafo 60. O sinal. O sinal é a vida. Não é a santificação que é vida. É o sinal. Sua própria vida já não existe porque você está morto e a sua vida já não está. Você está morto e a sua vida já não está. Você está escondido em Deus por Cristo e selado ali pelo Espírito Santo. A mente que estava em Cristo está agora em você. E Cristo, a Bíblia e a palavra são todos a mesma coisa. Amém. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém. E agora, esse tipo de mensagem, vamos pensar nisso. O tipo de mensagem que pregamos. Lutero não podia pregar, Wesley não podia pregar, pentecostais não podiam pregar, irmão Brana na primeira e segunda etapa não podia pregar. Mas a terceira etapa, Deus falou para ele, não diga a ninguém. Ele pregou, mas não disse para ninguém. E até foi preciso Deus falar para ele,
Quando ele esperou que a terceira etapa vinha ainda, Deus falou para ele, não, está lá atrás, já passou. Eu gosto de repetir isso, porque é o mesmo que Deus fez com ele. Ele queria pregar as 7 trombetas e nunca dava certo. Aí no 226, a festa das trombetas, ele fala sobre isso. Ele chamou Meda, querida, agora eu tenho. Ele encontrou comigo, eu encontrei com ele. Ele disse que eu já preguei isso. Está dentro do 6º selo. Pregou uma coisa que não sabia. Inspiração. Pregou uma coisa que não sabia. E lutando por anos, com vontade de pregar as 7 trombetas. E não dava certo. Deus esperou passar os selos, cumpriu aquilo, aí, e falou para ele, não diga para ninguém. Tem coisa que Deus falou para ele, não diga para ninguém, mas não disse nem para ele. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Mas Deus não disse nem para ele o que era. Deus deu unção para ele pregar, inspiração para pregar, mas não disse para ele o que aquilo era. Eu vejo assim porque está escrito assim. Ele ficou sabendo isso depois de 63, 64, aí que ele foi ficar sabendo. Então essa mensagem, escuta, esta classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Ali eu li no 60, esta classe de mensagem, que o irmão Branham estava falando, e desse sinal, hoje em dia, esse sangue é o sinal. Aí ele estava falando do Egito. Se eu falar do Calvário, é o sinal. Se eu falar das eras, é o sinal. O sangue, a santificação, é o sinal. Se eu falo do dia de Pentecostes, é o Espírito Santo, que já foi derramado, porque o sangue foi ali atrás do Calvário. Aí veio a vida. Deus vem mostrando para nós o que é a vida. É o sinal. E que grande coisa é o sinal do Calvário. Até hoje você toma a ceia e lembra do que Cristo fez. Fazer isso em memória de mim. É grande, mas o sinal é o Espírito Santo, é o que caiu no Pentecostes. O sinal não é o que foi derramado ali no Calvário, o sinal é o que foi derramado em Pentecostes. Temos que ver isso aqui. O sinal não é o que foi derramado na primeira e segunda etapa do irmão Branham. O sinal é o que foi derramado nos trovões. Aquilo é o sinal, aquilo é vida. O irmão Branham veio e mostrou para nós, olha, a primeira etapa foram pássaros menores, a segunda etapa pássaros maiores, mas a terceira etapa não foram pássaros, foram anjos. Anjos que vieram da eternidade. Amém. Como é bom essas coisas. Agora, vamos bater nisso aqui que é bom. Esta classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Você diz, por que irmão Branham não pregou muito o que você prega aqui? Não, ele não podia pregar essa mensagem da noiva. É a esposa de Cristo que tinha que pregar. Ela que tem um ministério e que tinha que continuar o ministério dele, que era a revelação dos selos. E foi depois dos selos que ele soube que a terceira etapa era aquela revelação. Quando ele pregava os selos, ele não sabia. 7º selo, 160, 161. Ele dizia que a terceira etapa viria, é o que vem. Mas em 65 ele diz, a terceira etapa foi. Os ungidos, 262. Bom, esta mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Guarda bem. Não podia vir no tempo de Lutero, nem no tempo de Wesley, nem tampouco no tempo pentecostal. Não podia ser assim, porque ali se exigia química, se exigia sangue, é santificação. O justo viverá pela fé. Se você começa com a mensagem de Lutero, você vai ver que a mensagem de Lutero era uma mensagem que aqui atrás João Batista estava pregando. A mensagem de Lutero. A mensagem de Wesley, você dá uma olhadinha nela, era aquilo que Cristo fez no Calvário, era o sangue, era a santificação.
A restauração dos dons foi bem exemplificado quando eles, os pentecostais, receberam. Mas eles provaram que aquilo não era o genuíno Espírito Santo e era simplesmente um dom que caiu sobre eles, um presente que Deus mandou, mas Deus não foi. Deus te mandou o presente, mas ele não veio. Ele deu presente, ele deu dons. Mas a vida, que é o sinal, é diferente. O sinal é vida. Ele não te dá o presente, ele vem, ele é a vida. O presente são os sinais, são os dons. Mas agora ele é a vida que vem para a igreja. Ele vem morar na igreja. Antes ele manda dom para a igreja e a igreja fica toda adornada. Vamos fazer de conta que é pulseira, como mulher gosta muito de pulseira, e gargantilha, e colar, e aquela coisa. Até os homens estão gostando desse negócio. Está adornando. E Deus adornou a igreja com 9 dons. Amém? Mas não ficou somente nisso. Ele veio no Pentecoste e provou para a igreja: eu sou a vida. Vocês não têm apenas que ter o sangue do Calvário. Vocês têm que ter esta vida. Amém. Amém, amém, amém. O sinal é a vida. Como se pode pregar umas coisas dessas? Não podia vir no tempo de Lutero, nem no tempo de Wesley, nem tampouco no tempo pentecostal. Não podia ser assim. Ele diz, esta mensagem não podia. Qual a mensagem? A mensagem do sinal. Não podia ser pregado por Lutero, por Wesley, pelos pentecostais. Ele diz, não podia. Sem dúvida, estava prometido na Bíblia. Estamos no fim. Não podia vir esta mensagem senão até este tempo. E está acontecendo agora como um sinal. E qual é o sinal? Oh, meus irmãozinhos e irmãzinhas, assegurem-se sob o sinal. Porém, logo, não vá aceitar nenhum substituto. Logo o profeta diz assim, um amor substituto. Aquele que não é a sua esposa. Aquele amor que não é sua esposa, que não é o seu marido. É um amor substituto. Não vai aceitar um amor substituto. Aquele que não é a Bíblia. Na fé, não vai aceitar um amor substituto que não é a Bíblia. Não vai aceitar um amor substituto, aquele que não é a revelação dos trovões. Se você recebe um amor substituto, você é um amigado, uma amigada. Você não é marido e mulher. Recebeu um amor substituto. O amor de Deus, hoje por nós, foi revelar 7 trovões dentro dos 7 selos. Isso é o amor de Deus. Não tome um amor substituto, onde diz que não foi revelado e está esperando uma emoção aparecer. Não aceite, porque o amor substituto, ele traz uma outra emoção. A emoção do adultério. O que mexe com a cabeça do indivíduo. Lhe tira a moral e a responsabilidade. Tanto do homem como da mulher. Ele esquece que tem esposa e filhos. Ela esquece que tem marido e filhos. E sai pelo mundo com uma pessoa. Porque é um amor substituto que entrou em cena. A igreja esquece do que Cristo fez no Calvário, da vida que ele derramou no Pentecostes, e ela sai com uma denominação, um amigado. Ela esquece do que Deus veio e manifestou em carne em William Branham, revelou os trovões dentro dos 7 selos, e ela sai com uma denominação da mensagem, dizendo que o irmão Branham não revelou. É uma igreja adúltera dentro da mensagem. Ela trocou o amor genuíno pelo amor vulgar, pelo substituto.
Não vá aceitar nenhum substituto, não faça isso. Não imagine nada. Nós não estamos imaginando trovões, não estamos imaginando selos, não estamos imaginando novo nome. Nós estamos lendo, nós estamos vendo. Não estamos conjecturando nada. Não é tempo de conjectura, é tempo de revelação. Tempo de conjectura foi tempo de Lutero, de Wesley, Pentecostes, de primeira e segunda etapa do irmão Branham. Terceira etapa não é tempo de ficar conjecturando. Será que é? Será que não é? Não, não é tempo de conjectura, é tempo de revelação. É isso! Aí William Branham veio e diz: o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Não estamos conjecturando, estamos dizendo o que é. O que é a terceira etapa? São as revelações também dos selos. Ali está a terceira etapa, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Não é conjectura, isto é revelação. Amém. Não imagine nada. Imaginar, você pensa que vai em algum lugar? Imaginando? Não, não tem que imaginar. Vamos mais um pouquinho aqui. Olha, parágrafo 17 da mensagem do sinal. Ele está falando de Calvino, Finney, Knox, Lutero, Wesley. Logo numa parte final do parágrafo 17 da mensagem do sinal, ele diz assim: agora, sem dúvida, o Cordeiro já havia sido exibido. Tem sido o Cordeiro desde o princípio. Foi o Cordeiro no tempo de Lutero, no tempo de Wesley. Porém, agora é o tempo do sinal. Ele foi Cordeiro no tempo do Cordeiro, não era o tempo do sinal. Ele foi Cordeiro no tempo do Cordeiro, era Lutero, Wesley, Pentecostes, primeira e segunda etapa. Era o tempo do Cordeiro. Mas agora é o tempo da vida, é o sinal que é vida. Aleluia. Porém, agora é o tempo do sinal, quando cada casa tem que ser protegida pelo sinal. E agora você vai lá e coloca umas plaquetinhas na porta. Esta casa habita Deus. Lá na casa, na sua casa, no portal. Isso não adianta nada. Isso não é sinal. Coloque uma plaquetinha dentro da sua casa. Não fume, sou cristão. Isso não é sinal. Você pode fazer? Pode fazer. É hora que você não quer falar com a pessoa claramente, põe uma plaquetinha lá. Eles nem estão aí. Talvez está vendo. Passa por cima de tudo aquilo. A questão é que o indivíduo já... Oh, por favor, não fume aqui dentro. Pronto. Sou seu parente. Se você é meu parente, você não fuma na minha casa? Você é meu parente mesmo? Sou seu irmão. Se você fosse meu irmão, você não fumava na minha casa. Eu não fumo. Eu não bebo. Eu sou seu tio. Leva uma garrafinha de cerveja, umas latinhas de cerveja para pôr na sua geladeira. Você não tem nada que meu tio. Se você fosse meu tio, minha mãe, meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Não. Eu achava que eu não fazia isso, mas eu tive que fazer. Isso há tempo atrás. Fazer, por favor, não fume aqui. Eu não gosto dessa fumaça. Nessa casa habita Deus. Olha o que o profeta diz aqui. Então você aplica o sinal. Agora é tempo do sinal. Quando cada casa tem que ser protegida pelo sinal. A casa não é 4 paredes, a casa é você. Você é a casa que está protegida pela vida, pelo sinal. O sinal é a vida. Quem mora nessa casa é Deus. Agora o povo está tão inconsciente, meus irmãos,
que ele sabe que somos cristãos e que não fumamos, e que não bebemos, e que não jogamos, e eles querem trazer aquela porcariada, aquela sujeira, aquela imundície, e despejar o seu caminhão de lixo dentro da nossa cozinha, dentro da nossa sala. Você vai ficar lá fora com o seu caminhão de lixo. Pastor, você é louco. Minha mãe e meus irmãos... Volte lá. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. Aí, espera aí, meus irmãos, espera aí. Eu vou ali atender mamãe. Espera aí que eu vou ali atender meus irmãozinhos. Oh, mas meus irmãozinhos do coração, tão pertinho de mim. Eu vou atender. Não, já ficou ali, já deu uma lição para eles. Minha mãe lá fora? Meus irmãos, você está enganado? Minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Não são minha mãe, não é que atrapalham na minha reunião, não. Meus irmãos não são que vêm atrapalhar na reunião, não. Por isso, quando você vem para a igreja, desliga o celular. Oh, mas talvez vai ter que saber que morreu. Fique sabendo depois que terminou o culto. Desliga. Entra para um culto assim despreocupado. Mas um homem de negócio com um celular dentro da igreja, não é quem aguenta. Porque no escritório ele já não aguenta. Desliga isso, descansa sua mente quando você vai servir a Deus. Descansa isso, desliga isso. Tem que atender. Tem um negócio que dá muito dinheiro. Desliga esse negócio. Aqui é do dinheiro, desliga ele. Mas eu estou quase quebrando. Você vai ficar mais quebrado ainda. Você não dá lugar para Deus? Venha para um culto, venha despreocupado. Desligou? Desliguei. Ó, fulano, mas te chamei. Aí você termina o culto, tantas ligações perdidas. O celular é tão bom hoje. Tantas ligações perdidas, número tal. Você quer ligar? Vai ganhar dinheiro depois do culto. Aí liga. Ô, fulano, já liguei para você, e você não atende, não, é o horário de meu culto. Fala! É meu sinal! É o horário do meu culto. Agora eu estou te atendendo. O que você quer? Quer vender porco? Vamos lá. Cavalo, vaca, égua, sei o que for. Carro. Agora, depois que terminou o culto, aí eu vou comprar isso daí. Mas, a hora do meu culto. Quando você está devendo para os outros, eu vou, pastor, mas você fazer é coisa boa demais. Tem coisa melhor que agora o celular desligado, na hora do culto. E se eu pudesse desligar direto, quando eu desligo direto, pastor, eles não vão lá na minha casa ainda, não tem jeito. Aí desliga, nenhuma comunicação com aquilo. É hora de culto. Teve um dia que eu falei, ensinando para vocês, desliga. E eu estava com aqui, não carrego isso, que eu não gosto nem de celular, gosto de nada. Eu acho que eu sou esquisito, sou da roça. Os outros têm, a hora que for preciso, me chama aí. E eu estava pregando, e ele está aqui no meu bolso. Pronto, daqui a pouco o trem toca aqui, e eu pregando contra uma coisa que estava comigo. E não está desligado, não. Eu esqueci e deixei no bolso. Então tem hora que talvez toca aí com vocês, não vai pensar que nós vamos te condenar, não, porque você esqueceu. Mas se na hora eu já puder pegar ele, lá embaixo e desligar ele, tem hora que dá vontade até pisar. Você fica me atrapalhando, celular. Deixa eu servir a Deus em paz. Deixa eu vir para a igreja, servir a Deus em paz. Aí terminou meu culto, é 2 horas, 2 horas e meia só. É um dízimo que eu dou do dia para Deus, de 24 horas. Eu dou 2 horas para Ele, 2 horas e meia de culto, amém. Aí depois eu vou viver para mim, certo? Vou fazer alguma coisa para sustentar a família. Mas primeiro Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Amém. Amém? Amém. É como você ir na minha casa. Se você for lá na minha casa e bater palma,
de manhã, você não vai ser atendido. Certo? Porque eu não abro porta nem levanto da cama para atender. Mas se você chamar Osmar, aí eu vou te atender. Vai bater palma? Tem tantos que batem palma, testemunho de Genivaldo. É a hora do meu descanso. As mulheres não têm o que fazer, tudo de manguinha, roupa sem manga. E de casa em casa, em vez de ficar fazendo bolinho pro marido em casa, e ficar beijando e abraçando o marido em casa, acha melhor sair para a rua. É o tipo de igreja que as mulheres gostam de pertencer, que lhe dá liberdade. Mas vocês têm que saber uma coisa, essa mensagem, ela não podia ser pregada lá atrás. Aqueles dias não eram os dias desta mensagem. Meu Deus do céu. Eu não termino, o irmão já pôs no papelzinho aqui. É hora de eu parar. Mas que hora a gente está vivendo? Foi o cordeiro no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, porém agora é o tempo do sinal. Quer dizer, agora não é cordeiro. O que é que ele é agora? Ele é leão. Ele é juiz. Ele foi cordeiro ali, mas aqui agora não é. Como a mensagem do sinal ficou muito mais clara para nós, depois da revelação. Ele foi cordeiro no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, porém agora é tempo do sinal, quando cada casa tem que ser protegida pelo sinal, cada casa de Deus tem que ser coberta pelo sinal. Todos os que estão por dentro têm que ser cobertos pelo sinal. Tem hora que você não pode cobrir toda a sua casa pelo sinal, cobre esta casa de Deus. Tudo aqui dentro está coberto pelo sinal, minha audição está coberta pelo sinal. Minha língua está coberta pelo sinal. Meus olhos estão cobertos pelo sinal. Minhas mãos estão cobertas pelo sinal. Tudo está coberto pelo sinal. Tem hora que não pode cobrir a casa. Tem mais incrédulo dentro do lar. Tem hora que não tem jeito. O pai de família tem hora que não tem jeito. Que ele não vai dar conta porque tem gente que é incrédulo dentro de casa. Ele não pode cobrir toda a casa com o sinal. Mas ele cobre a dele. Onde habita Deus. Tem uma plaquinha ali. Tem uma plaquinha por dentro. Aí daqui a pouco chega lá, irmão, você chega na casa do irmão e está com uma placa na testa. Que foi, irmão? Não fumo. Não. A plaquinha está lá dentro. O sinal é vida. É aquela vida que você vive, aquela vida que repudia o mal, repudia o mundo. Você está vivendo e aquilo é que é vida, é o sinal. É o sinal que você tem. O Espírito Santo é trovão. O Espírito Santo é selo revelado. O Espírito Santo foi desvendado. O Espírito Santo ficou velado. O Espírito Santo ficou preso. E assim diz William Branham na mensagem A Festa das Trombetas. Ele diz: o Espírito Santo foi preso por 2 milênios. Mas agora está solto na era do entardecer. E porque quem foi que soltou o Espírito Santo? Foi Branham. Ele soltou o Espírito Santo, que até irmão Billy Paul, a rapazinho, queria fazer alguma coisa dentro de casa que não era correto. Ele diz: não, aqui não. Ele foi para a casa da vovó, ficou doente. Foi preciso chamar o pai para orar, porque sabia que o pai orava e sarava mesmo. Papai, vem. Ore por mim. Ele diz: não, ore você. O caminho de um transgressor é duro. E um pai falar para o filho assim: o caminho de um transgressor é duro, filho. Mas era um pai amoroso, tem coração brando, como o irmão Cláudio. Ele tem um coração mole. O jeito dele tratar com o povo, você já vê que é um coração mole. Não é rude, é mole. Fácil para tratar. Então a gente vê um Branham assim, um coração mole, e falando duramente com o filho. É duro o caminho de um transgressor, filho. Aí Billy Paul começou a orar, pedir a Deus. Daqui a pouco ele ouviu o papai prosseguindo a oração. Tomou conta. É bom isso daí. Tem hora que você diz: Senhor, faz isso por mim. Então faz você. O caminho de um transgressor é duro. Começa a orar. Começa você. O errado é você. Daqui a pouco você escuta Deus. E ele dizendo: pelas minhas pisaduras você foi sarada.
Sou eu quem perdoo todas as tuas iniquidades, saro todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua alma e te coroa de bens e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? E isso é bom. É bom você saber que esse é o tempo da vida, esse não é tempo mais de santificação apenas. As denominações, as mulheres das denominações que de primeiro não usavam calça comprida, elas estão pregando hoje calça comprida. E com a mesma unção, viu? Pensa que não, até maior. Porque agora já dá para ver tudo. Com a mesma unção. O diabo vai tirando a roupa das nossas mulheres, vai tirando a doutrina santa da igreja, vai deixando a coisa tudo fácil. Não tem ninguém para poder corrigir, para dizer isso é isso, ou o que a Bíblia diz, ou o que Paulo diz, ou o que Pedro diz, ou o que Abraão diz, ou o que Sara falou. Abraão, meu Senhor, Deus forte, obrigado pelo sinal. Que a mensagem da hora revelada, não um amante, não um substituto, mas a mensagem revelada pelo sétimo anjo, conforme a Bíblia diz. E se não é, segundo o que a Bíblia diz, é um amante. E eu quero o que a Bíblia diz. Eu quero esta palavra, eu quero a verdade, não um substituto. Eu quero a palavra. Obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Oh, que gozo real sinto do meu ser, já tenho de Deus perdão, pois Jesus nos diz que qualquer que crê recebe salvação. Se tu crer, ó, vem o passo dar, vem o passo dar, sim, vem o passo dar. Se tu crer, ó, vem o passo dar, pois Jesus te quer salvar. Por amor foi que Cristo, meu Redentor, da glória aqui desceu e transforma a vida de um pecador na graça que nos deu. Se tu crer, ó, vem o passo dar, vem o passo dar, sim, vem o passo dar. Se tu crer, ó, vem o passo dar, pois Jesus te quer salvar. Que mercê, que amor o Senhor mostrou, morrendo na dura cruz. Sangue divinal por nós derramou o Salvador Jesus. Se tu crer, ó, vem o passo dar, vem o passo dar, sim, vem o passo dar. Se tu crer, ó, vem o passo dar, pois Jesus te quer salvar. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Hoje eles me deram uma lista de cedo, hoje, sabe? Daqui é pão amanhecido. A lista é pão amanhecido, mas se tiver alguém que esteja ou que não esteja, você já sabe. Mas como sempre temos este
grupo de irmãos que sempre estão conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, o irmão Oswaldo está lá também na casa do irmão Alain. Deus abençoe. Estão reunidos ouvindo a irmã Alain e família. Todos os demais irmãos. Deus abençoe. Irmão Paulo, Crio de Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, irmão Dulce e irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, em Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, irmão Claudemir e a irmã Luciana. Irmão Claudemir e família e irmã Luciana. Ali em Gravataí, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lourival, irmão Ruth. Irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana, em São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe. Irmã Luzia, irmão Oswaldo e irmã Amélia. Também sempre que ouve em casa. Pastor Fulque, meu abraço, Deus abençoe. Todos os irmãos. Irmão Moacir, Deus te abençoe. Lá em Londrina, irmão Moacir e família. Londrina, Paraná. Irmão Paulo, irmão Johnny, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel e irmã Sara, Álvares Machado, São Paulo. Deus abençoe. Não sei se o pastor Nilson está, né? Mas meu abraço, pastor Nilson. Ele sempre tem a reunião dele também. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, irmão Lauro Sieves, em Curitiba, Paraná. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Edson, Belo Horizonte. Irmão Marcos e família, Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Deus abençoe todos os demais. Amém. Os irmãos do Tabernáculo Brana em Criciúma, Santa Catarina. Não importa que tenha 1, 2, 3 aí, viu, irmãos? Deus te abençoe. Quem pode ir nos domingos, vão assistir o culto. Petri e família em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus vos abençoe. Olha, quarta-feira, esta é a semana de viagem. Quarta-feira estaremos em Curitiba, transmitindo o nosso culto para todo o Brasil também. Curitiba, do lar do irmão Mesquita, para todo o Brasil. Quarta-feira. Quinta-feira estaremos em Criciúma, Santa Catarina, a partir das 8 da noite. Mais um culto de adoração a Deus. Criciúma, quinta-feira. Falou? Estarei aí se Deus quiser. Sexta-feira, em Santa Maria, com o pastor Vanderlei de Andrade, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sexta-feira, 13. Se 13, sexta-feira diz que é forte, né? Sexta-feira 13. Então nós vamos lá, se Deus quiser. Estaremos ali juntamente com o pastor Vanderlei pela primeira vez com a sua congregação em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E alguns irmãos mais lá para o finalzinho do sul, lá na divisa do Uruguai, né? E Argentina, eles devem estar ali conosco. Alguns irmãos lá na divisa. Aí, irmão Gilberto, como é que vai? Tudo bem? Irmão Gilberto, você está vivo? Parou de telefonar, né? Comunicou? Tudo bem, né? Está falando aqui com o Eliésio. Deus abençoe. Irmão Gilberto e família. É uma semana cansada lá na casa do irmão Gilberto. Fica assim de gente. Esses são os dias difíceis. Irmão Gilberto, a esposa, os filhos têm que dar a cama para nós. É desse jeito. Fica parecendo a casa de Marta e Maria. E Lázaro, né? Dá um lugarzinho para Jesus. Então, os meninos, por mais que não esteja firme, mas numa hora dessa, eles dão a cama para nós, né? As mocinhas, os garotinhos, tudo gente boa. Principalmente quando dá cama, né? Se não der cama, não sei se é bom não, né, irmão Gilberto? Isso daí. Eles dão a cama. Nesse tempo frio, lá diz que está chovendo, faz frio. Aqui nós estamos suando. E lá diz que faz frio. Então não é fácil. E eles já pedem para quem for levar coberta, né? Dá um jeito de levar coberta. Tudo bem. Deus abençoe. Meu Deus do céu. Irmão Roque Sandro, na Bahia. Deus te abençoe, irmão Roque. Meu abraço. Muito bom ter todos vocês conosco. Irmão Edilson da Paraíba me ligou hoje também. É só pelos CDs. Ele diz, não tem jeito de ter computador aqui ainda, só pelos CDs. Que está ouvindo e está firme. Uma família ali na Paraíba que escutou e creu. Irmão, quem é águia irmão? Fica sozinho. Alguém diz, você não precisa pastor? Não, meu pastor está muito longe. Jesus Cristo é meu pastor. Esse pode falar que Jesus Cristo é meu pastor. Sabe? Porque ele tem um pastor. E Deus abençoe. Irmão Itamar, São Borja, está ouvindo também? Está ouvindo?
Irmão Itamar de São Borja, ou apenas falar o nome dele aqui, né? Irmão Itamar de São Borja. E como é que chama o outro? Tem outros aí também. Lá, São Borja fica mais na divisa da Argentina. É isso aí, na divisa da Argentina. E essas pessoas devem chegar até Santa Maria, Rio Grande do Sul, para a nossa reunião sexta-feira. Sexta-feira a gente sai cedo de Criciúma, mais cedo do que as outras vezes, para chegar em Gravataí, almoçar e já viajar outra vez, mais de 3 horas e meia de viagem, até chegar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, para a reunião da noite, na sexta-feira, se Deus quiser. Amém. E não trouxe. Trouxe. Não trouxe. Será que eu trouxe? Não. Dá uma olhada na minha pasta, abre ela e vê nessa parte onde eu ponho as mensagens. Eu acabei esquecendo. Queria ler uma carta aqui para vocês, mas eu acho que eu acabei esquecendo. Então, no sábado, que é dia 14, já esta semana, né? Dia 14, estaremos em Gravataí, à noite, a partir das 7h30, em Gravataí, Rio Grande do Sul, e domingo de manhã, Gravataí, Rio Grande do Sul. Esses cultos são transmitidos também pela internet. E lá na Santa Maria, eu não sei como é que vai ficar. Se vai dar para nós levar o aparelho lá do irmão Rogério para transmitir, né? Vamos ver se vai dar certo. E levar e transmitir o culto. Se não, vamos apenas gravar. Deus ajudar que tudo corra bem. Mas teremos a nossa reunião domingo, sábado à noite, domingo de manhã, em Rio Grande do Sul, é Gravataí, se Deus quiser. Certo? A ceia será no sábado à noite, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Domingo à noite, nós já estaremos, domingo de manhã em Gravataí, domingo à noite, já estaremos reunidos em Criciúma, novamente com os irmãos. Desculpe minhas tosses. Mas aqui vai com tosse e tudo. A gente está mais animado de pregar, né? Vai com tosse e tudo. Mas está bom, graças a Deus. Eu creio que Deus vai nos ajudar e as pessoas que dependem dessa luz estão sempre recebendo essa luz. Veio com o irmão Gilberto, se ele comunicou com o irmão Haroldo, vocês ficam sabendo que nós comunicamos, está tudo bem, é que a irmã Sara ficou doente e ele também, com as suas dificuldades, não pôde continuar com a internet. Então, por isso, ele parou com a internet. Por enquanto, houve doença em casa, né? Mas, se Deus quiser, já vai tudo bem, já está recuperando, está tudo bem. Deus abençoe o irmão Haroldo, a irmã Sara e a meninada ali em São João Batista, Santa Catarina. Nós vamos passar por lá na segunda-feira, já vindo embora, na segunda-feira, paramos ali também em São João Batista, Santa Catarina, para almoçar com os nossos irmãos ali, irmão Haroldo e a irmã Sara, né? É muito bom. É uma família só, é uma família em cada lugar, você vai vendo assim uma família e gente firme e satisfeita. Amém. Pronto, irmão? Tudo em ordem? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz e ore por nós durante essa semana. Terça-feira, se Deus quiser, ainda estaremos aqui para o culto. Quem pode vir, vem. Tenho alguns CDs ali, se você quiser, alguns VCD. Quem não pegou, hoje de manhã distribuímos alguns, tem mais alguns ali. Se você quiser, procure. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Boa noite, Brasil.